Eu sei muito bem como é isso. Você contratou um sistema e agora você está perdido, sem saber como usar, sem saber como configurar. Mas quando se trata do Bittrex 24, não precisa ser assim. O Bittrex é uma plataforma de CRM utilizada por mais de 15 milhões de empresas no mundo todo. E eu sou o José Betânio, da Fale Fácil. E nós vamos te mostrar nesse vídeo de forma específica como configurar e usar a telefonia do Bittrex 24 CRM para que você possa fazer o atendimento para os teus clientes com qualidade e excelência e com total registro, sem perder o histórico daquilo que você já tratou com ele, daquelas pessoas que já atenderam o teu cliente, do que é que foi conversado com ele. Então, sem mais delongas, vamos para o painel do Bittrex 24 para que eu mostre para vocês em detalhes a parte de telefonia do painel, tá? Então, quando você acessa o Bittrex 24, não obrigatoriamente você vai cair nessa aba já do CRM diretamente, mas o primeiro acesso, digamos assim, o acesso que eu costumo fazer à aba de telefonia é por dentro do CRM, então você pode clicar aqui, CRM, vir na opção complementos e na opção telefonia. Se você abrir o painel e está em outra tela, você pode simplesmente vir aqui nessa barra de pesquisa superior e digitar telefonia, e ele já vai mostrar aqui a opção do item de menu relacionado à telefonia. Então, qualquer um dos dois caminhos você vai abrir o painel normalmente, tá? Então, vou clicar aqui em complementos, telefonia, e você vai se deparar com um painel com diversas opções relativas à telefonia do Bittrex 24, tá? Então, quando você abre o painel de telefonia, você vai ter aqui algumas opções e várias informações, tá? Então, a começar aqui das abas superiores, você vai ter a primeira aba que trata da conexão. Você vai fazer as configurações basicamente todas nessa aba, tá? A segunda aba trata de informações de chamadas, aqui onde serão registrados os históricos de chamadas de forma genérica, tá? Então, aqui é uma lista com todas as chamadas efetuadas e recebidas dentro do teu painel. Você também vai ter aqui as estatísticas das chamadas. Ele vai trazer o histórico das tuas chamadas com estatísticas por horários que houve maior atendimento, membros da tua equipe que fizeram maior número de atendimentos, tempo médio de atendimento, o índice de satisfação dos clientes, entre outras informações, tá? Aqui também você vai ter a opção de reconfigurar o menu, e de configurar o menu e de redefinir o menu, tá? Mas a gente vai tratar desses aspectos aqui de forma específica. Dentro aqui do Bittrex, você vai ter algumas opções padrão. A primeira, dentro aqui de telefonia, é alugar um número, e ele vai carregar já a opção dos números do Brasil, mas você pode escolher outros países, tá? Se você quiser atender, tratar com clientes de algum país específico e alugar números de lá, você também pode conectar dentro do teu Bittrex. Você vai ter a opção de celulares, 0800 ou números locais fixos comuns, tá? Você vai verificar aqui que se você optar por celulares, ele só vai dar nesse momento a opção do DDD 11 e 21. 0800 nesse momento não está disponível aqui para aluguel, e números locais você vai ter uma série de localidades disponíveis, tá? São essas aqui as disponíveis no momento. Essas localidades mudam, tá? Então não obrigatoriamente quando você abrir o teu painel estarão essas mesmas localidades, mas você pode aqui selecionar dentre as possíveis, supondo que você queira de fato utilizar essa opção de alugar um número. Ele já está trazendo aqui o valor, esse valor aqui é em dólar, então são 11 dólares cobrados automaticamente, mais o custo da conexão será cobrado uma única vez, nesse momento que a gente está gravando o vídeo, de 6 dólares, tá? Então, para que você possa fazer o aluguel do número, você tem que, como já está dizendo aqui, recarregar a conta, tem que ter um saldo para poder fazer o aluguel. Os números não podem ser escolhidos, ele já traz essa informação aqui também. Os números de telefone são designados automaticamente para cada região, tá? Então, se você mudar aqui, você vai verificar que essa informação também continua. Veja que eu selecionei aqui, por exemplo, Blumenau, e não há números disponíveis para essa localidade, tá? Então, essa aqui é a primeira opção de alugar um número de telefone para que você possa receber as suas chamadas aqui no Bittrex 24. Você também tem a opção do Office PBX, a gente não vai abordar nesse vídeo, tá? Porque as configurações são muito parecidas com
o PBX em nuvem, que vai ser a nossa ênfase na tratativa desse vídeo, tá? Se você optar por alugar um número, como eu falei lá quando a gente estava tratando dessa questão, você pode recarregar o teu saldo aqui, tá? Então, você clicando nesse botão recarregar, você vai escolher qual o valor que você deseja recarregar, tá? Aí ele vai direcionar você para fazer a recarga propriamente dita, direto no provedor de telefonia, tá? Que está conectado diretamente no Bittrex. O ponto-chave desse vídeo vai ser a parte do PABX em nuvem. Então, a gente vai clicar aqui nele e a gente vai conectar um novo PBX hospedado em nuvem, tá? Aqui você tem basicamente, assim que abre, duas opções. A primeira é conectar PBX hospedado em nuvem, é essa que a gente vai usar agora. Aqui em nome da conexão, você pode dar o nome que você quiser. Eu vou usar aqui Fale Fácil, que a gente vai conectar uma conta da Fale Fácil. O endereço servidor vai ser o endereço servidor do teu provedor de telefonia, tá? Servidor SIP. No nosso caso é sip.falefacilvoip.com.br. O login vai ser o teu nome de usuário. Nesse momento aqui a gente vai utilizar um login de testes, tá? Tá aqui. Vou digitar a senha. Fazer login com o usuário. Você vai digitar o mesmo login. E servidor proxy, você pode copiar e colar aqui o servidor, o campo endereço do servidor, também aqui no servidor proxy. E aí basta salvar. Ou seja, para conectar o teu PBX em nuvem, você vai usar as opções nome da conexão, normalmente você coloca o teu provedor ou o número de telefone que está associado para facilitar a localização, o endereço servidor passado pelo teu provedor, o login, que pode ser números, e-mail, vai depender do teu provedor de serviço, a senha recebida, repete o login em via de regra, fazer login com o usuário, e o servidor proxy, em via de regra, também você vai repetir o endereço do servidor. E eu vou salvar. Assim que você salva, ele já abre essa tela de configuração da conta que você conectou aqui, tá? Ele vai mostrar aqui que para chamadas recebidas a configuração está em andamento. Daqui a pouquinho ele atualiza e vai sinalizar se foi conectado com sucesso ou não, tá? Aqui você pode editar as informações que você entrou ainda há pouco e a gente vai começar a tratar aqui das opções relativas à conexão propriamente dita. Então, o primeiro de parâmetros da conexão seria basicamente para você alterar informações que você trouxe. Veja que ele já notificou aqui que a conexão foi estabilizada com o servidor da Falefácil. Ele demora um pouquinho mesmo, tá? Isso é padrão, tá? Então, a segunda opção aqui é o roteamento de chamadas. Como que você vai tratar chamadas recebidas aqui no teu Bittrex 24? A gente vai clicar nessa opção. Quando a gente abre aqui a opção de roteamento de chamadas recebidas, você vai ter aqui algumas opções. A primeira opção é o tratamento do campo para no cabeçalho SIP. Essa opção é obrigatória, deve estar habilitada quando você contratar um serviço com a Falefácil. Isso vai te dar algumas opções adicionais que a gente fornece para os nossos clientes que usam Bittrex 24, como a possibilidade, por exemplo, de você ter números específicos para usuários específicos, tá? Então, a primeira opção você vai marcar. Lógico que essa configuração depende do teu provedor de telefonia, tá? No nosso caso, você deve marcar obrigatoriamente para que você possa usufruir de todos os serviços. Então, vou marcar essa opção, já que a gente está configurando uma conta da Falefácil. A segunda opção é tocar uma música de boas-vindas. Você pode iniciar o atendimento já com uma música de boas-vindas e você pode também marcar aqui a opção de processamento de extensão do número. O que quer dizer isso? Quer dizer que assim que a chamada for atendida, ele vai dar a opção de digitar o número interno do Bittrex e já transferir essa chamada para lá diretamente, tá? E ele já vai te perguntar, e se o usuário Bittrex não responder, o que é que você quer que faça? Deixa uma mensagem na caixa postal, continuar o processamento da chamada, seria seguir para o próximo passo, tá? Ou transferir a chamada para um dispositivo móvel. Esse recurso vai depender do módulo que deve ser contratado dentro do Bittrex 24, que é o conector SIP, e a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho, tá? Então, o padrão
é deixar sua mensagem na caixa postal, continuar o processamento da chamada ou transferir. Ele vai vir marcada essa opção de deixar sua mensagem, mas se você quiser habilitar essa opção, a gente recomenda que você habilite continuar processamento de chamada, tá? Lógico, você vai selecionar a opção que mais se adequa à sua necessidade. A terceira opção é utilizar o menu de voz, é a nossa conhecida URA, ou seja, vai ser reproduzido um áudio, normalmente dando uma saudação, ou dando uma saudação mais opções para os teus clientes, tá? Então aqui a gente vai, se você tivesse alguma URA já criada, ele iria trazer as opções. Por padrão, ele vai te dar a opção de criar um novo menu, mas você já pode utilizar o menu padrão que já vem criado, tá? Então aqui, se você tivesse várias URAs, você teria acesso a elas por aqui. Como é que a gente faz para configurar? Eu vou selecionar a opção aqui, criar um novo menu, tá? Ah, vou voltar lá, porque a opção padrão é essa. Eu poderia clicar aqui em criar um novo menu e clicar aqui do lado em configurações do menu, tá? Então, o primeiro campo aqui é o nome. Eu posso aqui, por exemplo, chamar de vendas, tá? E ele vai dizer aqui, ó, fonte do menu IVR. Então, aqui seria um texto convertido em fala, tá? Veja que ele já está te dando essa informação aqui, ó. Essa a opção é disponível apenas em planos comerciais, porque ele é um serviço pago, tá? Então, toda vez que houver essa transcrição do texto em voz, você vai pagar uma tarifa, e para saber das tarifas, você pode clicar aqui do lado para entender quanto que você vai pagar por cada transcrição efetuada. A segunda opção, além de texto, é que você insira aqui um arquivo de áudio. Então, eu vou marcar essa opção e veja que ele já vai trazer aqui um botão para carregar arquivo de áudio. Você pode clicar aqui, se escolher o arquivo de áudio, como eu já falei para vocês, ou com uma mera saudação, ou com a saudação mais opções, tá? Se você der opções, você precisa selecionar o que é que vai acontecer em cada uma dessas opções nos botões de ação aqui embaixo, tá? Vão do 0 ao 9, tá? Mas antes disso, ele já está perguntando para você. Executar a ação se nenhum botão for pressionado. O que é que você quer que ocorra se nenhum botão for pressionado? E aí você tem as opções de sair da IVR ou repetir gravação do menu atual, certo? Então, ele vai, nesse caso aqui de se nenhum botão for pressionado, ele só te dá essas duas opções, tá? Do lado você vai ter aqui o tempo limite para que o teu cliente vai ter para pressionar o botão. Você pode aumentar ou reduzir esse limite, tá? E ele já está trazendo uma explicação adicional aqui também. Sair do menu de voz é realizado o processamento da chamada adicional usando as preferências do número comum. Então, quando ele sair aqui do menu, ele não vai simplesmente desligar a ligação. Ele vai seguir o processamento comum, tá? Supondo então que você tenha colocado aqui uma saudação mais opções para os seus clientes, você tem que definir o que é que vai acontecer em cada uma das opções. Então, se o teu cliente digitar 0, logicamente você tem que ter essas opções no áudio. Então, por exemplo, seja bem-vindo a Fale Fácil, digite 0 para encerrar o atendimento. Estou fazendo aqui exatamente o que está na tela, tá? Então, se eu disse no meu áudio, digite 0 para sair do atendimento, para encerrar o atendimento, eu tenho que colocar uma opção correspondente. Então, correspondente ao 0 é sair do atendimento, tá? Eu posso também eliminar algumas dessas opções, tá? Então, quando eu passo o mouse aqui do lado, ele elimina a opção, tá? Então, eu não tenho mais nenhuma ação associada ao menu 0. Então, imagina que lá no menu eu comecei na opção 1. Então, vou definir aqui o que é que vai acontecer se o cliente digitar 1 ao ouvir a gravação. Então, tem todas essas opções. Transferir para um empregado específico, transferir para um grupo de fila, a gente não falou ainda sobre eles, mas a gente vai chegar lá. Transferir para um número externo. Sempre que você vir essa opção de transferir para um número externo, você já deve entender que você deve ter o recurso do conector SIP contratado com o Bittrex 24, e a gente vai falar dele daqui a pouco. Dá a opção de digitar o número do ramal. Então, se ele digitar 1, será reproduzido um áudio dizendo digite o número do ramal desejado, tá? Deixar uma mensagem na caixa postal, repetir a gravação no menu atual,
sair da IVR ou seguir para um novo menu, tá? Então tem todas essas opções. Eu vou colocar aqui, por exemplo, transferir para o empregado. E aí ele vai perguntar para você aqui qual o empregado para onde você deseja transferir essa chamada. E eu vou digitar aqui José Betânio e ele já vai me dar a opção. Eu poderia transferir para quem eu desejasse, tá? Na opção 2, eu vou escolher a opção de transferir para grupo de fila, tá? E aí, logicamente, eu tenho que ter um grupo de fila configurado. Ele já vai me sugerir aqui o grupo de fila padrão, ou criar um novo grupo de fila, que seria a mesma dinâmica que a gente viu lá na URA. Então, a gente já vai dar uma pausinha aqui na URA para configurar o grupo de fila, porque é um procedimento bem simples. Então, eu vou clicar aqui em configurações do grupo de fila, e veja que ele está me dando a opção aqui de mudar o nome. Então, fila vendas, por exemplo, aqui. Adicionar os funcionários, e aí eu posso adicionar quantos eu quiser também. Então, se eu tivesse vários aqui, eu poderia adicionar todos. Ah, número de ramal do grupo. Eu posso estabelecer aqui um número para esse ramal, como se fosse uma transferência. Como se fosse, não. Vai ser a opção de transferir, por exemplo, o teu cliente de volta para o grupo de fila do atendimento, tá? Então, posso colocar aqui 100, e esse vai ser o número do grupo, o número do ramal desse grupo, para que, se o cliente desejar voltar para a fila, eu simplesmente transfiro para o ramal 100, tá? Distribuir chamadas entre usuários. Ele vai te dar aqui algumas opções, tá? Eu posso distribuir equilibradamente, exatamente como na fila, ou para todos. O que quer dizer isso? Equilibradamente, ele vai tentar distribuir de forma que todos os usuários aqui que você colocou na opção da fila recebam aproximadamente a mesma quantidade de chamadas, tá? Então, equilibradamente vai proceder dessa forma. Exatamente como na fila, ele vai reproduzir a sequência em cada ligação, ele vai reproduzir a sequência a que você colocou aqui. Então, se o primeiro foi o José Betânio, o segundo a Ana, o terceiro Cláudio, por exemplo, a primeira vai para o José, a segunda para a Ana e a terceira para o Cláudio, tá? E assim sucessivamente, tá? E a terceira opção é para todos. O que é que vai acontecer aqui? Todos os usuários que você colocou aqui nesse grupo de fila vão receber a chamada simultaneamente. E aí, aquele primeiro que atender a ligação é quem vai ficar com esse atendimento específico, tá? Seguindo aqui, você tem a opção de quantidade de toques antes de alternar a ação. Então, posso colocar aqui 2, 3 até 7 toques. E o que é que quer dizer isso aqui? Imagina que eu coloquei aqui que ele vai distribuir exatamente como na fila. Então, se eu coloquei aqui 5 toques, ele vai distribuir primeiro para o José. Vai tocar 5 vezes no José. E se o José não atender, ele passa para o segundo atendente. Vai tocar 5 vezes no segundo atendente. E se ele não atender, passa para o próximo. E assim sucessivamente até voltar para o José. E ele vai ficar nisso aqui, tá? Então, esse recurso aqui é bem interessante e importante de ser configurado. Seguindo aqui, ele vai te dar a opção de processamento de chamadas perdidas. Então, imagina que ninguém pode atender, não tem nenhum usuário online, ou você criou uma fila e não tem nenhum usuário aqui conectado nessa fila. O que é que você quer que aconteça? Nesse caso aqui, ele vem por padrão configurado para ativar o correio de voz, mas ele tem todas essas opções. Então, se ninguém atender, você pode mandar para o correio de voz, transferir para uma pessoa específica. Então, aqui é uma espécie de transbordo, tá? Então, se ninguém que estava lá no teu grupo de fila conseguiu atender, você pode tomar uma dessas ações. Transferir para o usuário, transferir chamada para um número específico. Lembra que toda vez que a gente fala sobre isso, você depende do conector SIP e a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Aguardar um operador disponível, então o teu usuário vai ficar, o teu cliente vai ficar na fila até que alguém esteja disponível para atender, transferir para outro grupo de fila ou terminar a chamada, tá? Então eu gosto de normalmente colocar transferir para um funcionário. Assim, eu posso determinar que eu tenho um transbordo, uma alternativa segura para que a pessoa não fique me esperando. E vou salvar aqui, tá? A nossa próxima opção vai ser transferir para número externo. E aqui ele vai te dar a opção, literalmente, você digitar o número. Então, 55, por exemplo, 11,
22223333. E aí ele vai fazer a ligação para esse número. O layout do número aqui vai depender do teu provedor de telefonia, tá? No caso da Fale Fácil, nós aceitamos ligações com 55 DDD e número, com 0 DDD e número, ou apenas o número, desde que o teu número seja do mesmo DDD do número que você quer discar aqui. Então, por padrão, recomendamos usar o formato internacional, que é 55 DDD e número, tá? Lembrando que para isso você precisa ter o conector SIP configurado. A próxima opção é digitar o número do ramal do empregado. Então, esse aqui não tem alternativas. Se o cliente digitar aqui nesse exemplo 4, ele vai dizer digite o número do ramal do empregado desejado. E aí ele vai transferir diretamente para aquele usuário, tá? A próxima opção é deixar uma mensagem na caixa postal, tá? Quem vai ser o destinatário da mensagem também é definido aqui. E aqui a gente está tratando também de um usuário, José, por exemplo. Tá? Então, o José vai receber as mensagens caso ele opte por deixar uma mensagem na caixa postal. E veja que a gente não parou aqui no 5. Ele já abriu um botãozinho de mais. Vou colocar aqui a opção 6. E vou colocar aqui a opção repetir gravação no menu atual. Logicamente, ele vai simplesmente repetir essa gravação. No 7, a gente vai usar a opção de sair da IVR. Então, como a gente já tratou lá em cima, sair da IVR não quer dizer que a ligação vai ser finalizada. Vai ser realizado o processamento de chamada usado nas preferências comuns, tá? A opção 8, a gente vai colocar novo menu, tá? E ele já está te dando uma nova opção completa de um novo menu de URA, tá? Então, eu posso colocar aqui na opção 8, por exemplo, um novo áudio, carregar o áudio e dar novas opções para o cliente. Quando que isso aqui se aplica? Isso aqui é interessante quando você quer passar informações adicionais para o teu cliente. Então, imagina que dentro aqui do teu menu você tem uma opção de suporte. Então, as outras opções transferem diretamente para o teu atendente, mas na opção 8, por exemplo, você vai falar com o suporte. Aqui nesse submenu, você pode, por exemplo, se você gostaria de suporte para um serviço recém-contratado, digite 1. Se você já é nosso cliente e está com problemas ao utilizar o serviço, digite 2. Então, você consegue filtrar ainda mais, segmentar ainda mais o teu atendimento aqui na URA, tá? Então, por enquanto, eu vou remover essa opção aqui e vou deixar só as opções de 1 a 7, tá? Vou salvar. Perfeito. A próxima opção trata de encaminhar chamada recebida para uma pessoa responsável específica no CRM se um contato foi identificado como conhecido. O que é que significa isso? Que se a pessoa que te ligou for reconhecida como um contato conhecido no CRM, ele vai transferir automaticamente para a pessoa responsável. Então, ele não segue obrigatoriamente nas opções que foram colocadas aqui, tá? Se a pessoa responsável não atender, o que é que deve ser feito? Encaminhar para a fila, tá? Então, nesse caso aqui, você pode, além da opção encaminhar para a fila, transferir para um dispositivo móvel ou deixar mensagem na caixa postal, tá? Então, se eu colocar aqui encaminhar para a fila, eu vou dar uma opção caso essa pessoa não atenda. Então, a chamada vai ser direcionada para lá diretamente. Se ela não atender, eu encaminho para a fila. E aí, a última opção desse menu é encaminhar chamada recebida para um grupo de fila, tá? E ele vai tratar também aqui de um grupo de fila padrão que a gente já configurou lá dentro da URA. Eu vou clicar aqui só para que a gente possa acompanhar, tá? Então, já coloquei aqui o meu usuário, coloquei o número do ramal desse grupo especificamente de fila, mas lembrem que a gente pode criar vários grupos de fila, tá? Então, lá dentro da tua URA, você pode ter em cada uma das opções da URA direcionamento para um grupo de fila. Qual a vantagem disso? No caso da Fale Fácil, por exemplo, cada número pode receber inicialmente 5 chamadas simultaneamente. Então, se você estiver recebendo uma chamada de um usuário, de um cliente, e outro cliente ligar para você, você não vai dar para o teu cliente um tom de ocupado. Esse cliente vai ficar aguardando na fila. Então, por isso que as filas são interessantes. Se você quer, de fato, trazer uma grande chance do teu cliente não receber um tom de ocupado, o ideal é que cada opção, por exemplo, lá dentro da tua URA,
seja um grupo de fila, ou pelo menos que as opções finais da tua URA sejam um grupo de fila, tá? Então eu posso criar novos grupos. Veja que eu já tenho aqui a opção de criar novo grupo de fila. Esse aqui eu vou chamar, por exemplo, de suporte, e eu posso ir adicionando aqui meus empregados. Posso criar também um número interno para esse. Então, aquele primeiro lá era o 100, aqui vai ser o 101, e aí, configuração básica, eu vou salvar. Então, eu tenho a grupo de fila suporte, grupo de fila padrão, que eu acho que lá eu nem alterei aqui, não está alterado sim, vendas, e suporte. Então, posso transferir para qualquer um desses aqui, ok? E aí, terminada a configuração do encaminhamento, eu já poderia salvar, mas a gente vai seguir configurando as outras opções, tá? Então, na sequência aqui, eu tenho a opção de números, PBX, SIP, tá? Para que serve essa opção? Para que você possa reconhecer quais são os números que estão sendo enviados no cabeçalho. Esse recurso é interessante quando você está, por exemplo, criando campanhas, tá? Então, em uma única conta, lembra lá no parâmetro de conexão, o usuário aqui, o login, é um número que não é um número de telefone. Nesse exemplo 29685 não é um número de telefone. Mas aí o teu provedor de telefonia pode enviar no cabeçalho ah, um número de telefone, tá? E aí você pode identificar que a chamada foi enviada para o número A, ou para o número B, ou para o número C. Lembra que isso aqui também vai abrir muitas opções para você, para que você possa identificar para que número que aquele cliente ligou e você não precise de várias conexões aqui, tá? Então, o teu provedor vai te dar a orientação da prioridade do cabeçalho. No caso da Fale Fácil, você tem que selecionar essa opção de version e depois to, tá? E aqui você pode digitar os números de telefone clicando no botão adicionar. Então, por exemplo, 55 mais 55 a 11 2222 3333. E vou clicar aqui em adicionar, tá? Eu poderia criar vários números aqui conforme eu desejasse. Lembrando que isso aqui serve para identificar para onde que o teu cliente ligou, para que número que o teu cliente ligou, utilizando a mesma conexão que você já tem aqui dentro do teu Bitrix. Na sequência, você vai ter a opção de integração de CRM. Isso aqui serve para que você defina como que vai ser tratados dentro do CRM as ligações recebidas, tá? Então ele tem algumas opções. Se o número não estiver registrado no CRM, o que é que você quer que faça? Automaticamente criar um novo lead é a opção padrão, tá? E a segunda opção disponível é oferecer para criar uma nova gravação na janela de chamada. E ele está tratando aqui de gravação no CRM, de gravar o número no CRM. Do lado aqui você verá o botão adicionar exceções de CRM, ou seja, se você criou aqui uma regra que diz que automaticamente criar um novo lead, as exceções vão dizer que se o número for algum dos que estão aqui nas exceções, ele logicamente não vai criar um novo lead. Então vou clicar aqui em editar exceções de CRM e eu posso clicar aqui em adicionar a lista. Conforme eu vou colocando os números aqui, ele vai importando, eu coloco os números e clico em importar, e ele vai criando a nossa lista, tá? E ele já vai trazer também uma instrução para você aqui embaixo. Digite o e-mail, os números de telefone, cada instrução em uma nova linha. Além disso, você pode adicionar comentários, adicionando um ponto e vírgula após o e-mail, o número de telefone. Ou seja, o que você acrescenta após o ponto e vírgula é um comentário, mas a informação que é tratada efetivamente é uma informação por linha, tá? De forma que o sistema possa entender. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar mais 5511 3333 4444 e vou clicar em importar. Maravilha. Então foi criada aqui uma exceção de telefone para que ele não crie, nesse caso aqui, um novo lead, ok? Então lembra que você tem essas duas opções. Criar lead para todas as chamadas, chamadas realizadas ou chamadas recebidas. Então ele vai te dar essas três opções e você pode escolher se você de fato quer criar um lead para toda a situação de chamada, apenas para realizadas ou apenas para recebidas, tá? Aqui é o tipo da fonte que vai aparecer lá no lead.
você pode colocar, mesmo sendo sabendo que é uma ligação, você pode escolher outro tipo de fonte. Por exemplo, você pode colocar aqui que é uma fonte de e-mail, mesmo tendo sido uma ligação. Então, o padrão é que você mantém aqui a opção de chamada. E ele está trazendo aqui mais uma última opção de atualizar automaticamente o usuário Bitrix24 responsável pelo lead quando encaminhado uma chamada manualmente. Então, a partir do momento em que, por exemplo, eu sou o responsável por um lead, mas uma chamada desse lead é encaminhada manualmente para outro usuário, se essa caixa estiver habilitada, ele vai atualizar automaticamente o responsável. Use esse daqui com cuidado para não trocar, digamos assim, os responsáveis daquele lead dentro do teu CRM. O padrão que a gente recomenda é que você deixe isso desmarcado, para não gerar nenhum tipo de confusão quanto aos responsáveis pelos leads, tá? Próximo passo é gravação e avaliação, tá? Então você tem a opção aqui de gravar, salvar as gravações de todas as chamadas, tá? Então ele já está te explicando. Todas as gravações de chamadas serão salvas no Drive compartilhado. Então, isso aqui vai consumir espaço do teu Drive, tá? Apesar das ligações não ocuparem tanto espaço assim, se você tiver um volume elevado de ligações, pode ser necessário que você, eventualmente, você exclua áudios de gravações para você liberar em algum momento espaço lá no teu Drive e isso não afetar o fluxo aqui dentro do teu Bittrex 24, tá? Se você desejar, você pode colocar um aviso. Isso aqui vai ser um aviso de áudio, informando que sua chamada está sendo gravada, tá? Para chamadas recebidas. Você pode gravar com som estéreo e você pode habilitar a transcrição de chamadas. Esse serviço de transcrição aqui também é um serviço pago. Então você está vendo aqui o link para verificar a transcrição de chamadas, mas o Bittrex 24 já conta com o Copilot. E o Copilot ele já faz automaticamente, lógico, desde que você configure isso, a transcrição das chamadas e o resumo da chamada. Isso é um recurso muito legal. Ao invés de você ter que ler a transcrição da chamada como um todo, o seu assistente pessoal, o Copilot do Bittrex 24, vai gerar um resumo da chamada. Então, ele vai dizer, por exemplo, o cliente perguntou se poderia marcar uma reunião para amanhã e o atendente respondeu que poderia sim ser marcada uma reunião amanhã. Além disso, o Copilot permite que, com base no texto que foi tratado, campos do CRM sejam preenchidos automaticamente, tá? Então, são recursos muito legais que o Copilot do Bittrex 24 te traz aqui, tratando da integração com a telefonia. Então, esse recurso aqui de transcrição pode ser habilitado ciente de que você vai pagar por ele. Você deve selecionar aqui o idioma da transcrição, nesse nosso caso aqui, português do Brasil, cadê ele? E você tem uma última opção aqui de avaliação da qualidade do serviço, tá? Se você habilitar essa opção, ao final da gravação da chamada, ele vai pedir que o atendente, que o cliente avalie a qualidade do serviço, atribuindo uma nota, tá? Para isso, o teu atendente deve desligar a chamada e não o cliente primeiro. Então, qual é o normal aqui? Que o atendente explique. Por favor, você poderia aguardar na linha mais um momento para avaliar a qualidade do meu atendimento? E aí o cliente confirma que sim, e o teu atendente desliga. Aquela ligação será mantida por mais alguns minutos, alguns segundos, para que o cliente possa fazer a avaliação de qualidade do serviço, tá? Próximo ponto aqui tratando de telefonia são as horas de trabalho. Então, ele por padrão vem desabilitado, você pode habilitar aqui essa opção. Ele vai perguntar qual é o time zone que você está utilizando. No meu caso aqui, eu estou no time zone -3. Deixa eu rolar aqui para baixo. -3. Estou aqui mais próximo de Recife, mas você pode colocar a cidade que melhor se adequa aqui para você. Por exemplo, no Brasil é muito comum utilizar São Paulo, tá? Aí você vai colocar aqui quais são os horários de trabalho. Veja que há uma limitação aqui nesses horários de trabalho. Ele não permite que você cadastre, por exemplo, intervalos, tá? Ou horários diferentes para dias da semana diferentes. Então, ele vai te pedir que você coloque, por exemplo, aqui de 8 às 18 e você diga quais são os dias em que a tua empresa não abre. Então, imagina que você apenas não abre apenas no domingo. Imagina que você não abre no sábado e no domingo. Para você marcar mais de uma opção, você tem que segurar o Ctrl, tá? Então, estou segurando o Ctrl aqui e eu estou marcando que os dias de folga são sábado e domingo. Cuidado para não inverter aqui, tá, pessoal?
aqui você vai marcar os dias de folga, tá? Nessa outra opção você vai sinalizar quais são os feriados. E ele já está trazendo aqui alguns exemplos de como que se deve separar os feriados. Então, por exemplo, 1 do 1, posso copiar daqui e colar, vírgula, 0407, opa, ponto, barra não, 0407, vírgula, 0111, vírgula, 25, 12, e assim sucessivamente, tá? Você pode colocar um feriado local, a um dia que a tua empresa vai fechar de forma específica, e o que é que deve ser acontecer, o que é que deve acontecer se o teu cliente ligar fora desse horário definido aqui em cima. Então você vai ter as opções de utilizar correio de voz, transferir para um número diferente, lembrando que você precisa do conector SIP, e terminar a chamada, tá? Aqui você também pode definir a música ou gravação que vai ser reproduzida fora do horário do expediente. Se eu simplesmente clicar aqui, ele vai reproduzir o que é que tem de áudio padrão nesse modelo aqui, tá? Lamentamos, mas no momento não podemos atender a sua chamada. Por favor, deixe a mensagem de voz depois do sinal ou ligue mais tarde. Logicamente, essa opção só serve se você está utilizando o correio de voz, tá? Então, se eu coloco aqui, por exemplo, terminar a chamada, esse áudio não vai ser reproduzido, ok? Então, se você quer reproduzir um áudio, mas não quer encaminhar para o correio de voz, você pode subir aqui seu próprio áudio, ok? As duas últimas opções são outro, que são algumas alternativas que você pode habilitar ou desabilitar. Então, você vai dar a opção aqui dos funcionários poderem selecionar manualmente esse número para realizar chamadas, sim ou não, tá? Você pode definir aqui um prefixo para chamadas para esse número, tá? Então, por exemplo, o prefixo padrão é 041, é 021, é 015, tá? Então, eu posso adicionar aqui um prefixo para as chamadas realizadas desse número. Os funcionários podem fazer chamadas utilizando esse número de telefone, e aí eu defino quem são os funcionários que podem fazer chamadas utilizando esse número. Eu posso habilitar aqui rediscar, a rediscagem de retorno na chamada perdida, tá? Então, caso a chamada seja perdida, ele pensando em chamadas realizadas, tá? Eu já tenho aqui uma configuração de rediscagem automática, tá? Quantidade de tentativas de descagem e o intervalo entre essas tentativas. Eu posso aqui ativar o número de telefone de backup, tá? Ele já vai te falar aqui também, ó. Especifique o número de telefone para o qual uma chamada será redirecionada se sua conta Bittrex estiver indisponível por qualquer motivo. O número de telefone de backup especificado nas configurações de telefone é usado como padrão. Então, qual o número de telefone de backup aqui? Eu posso definir aqui que é 55 81 222-3333-4444, por exemplo, tá? Encaminhar as chamadas para o número de backup de Fale Fácil, que é a configuração que a gente fez agora desse PABX em nuvem, ok? Então, o número de telefone de backup é o número para onde serão direcionadas as chamadas. Ele vai ligar para esse número, caso o seu Bittrex não esteja disponível por algum motivo, tá? Lembra que para isso você também precisa ter o conector SIP, tá? E por fim, você pode habilitar aqui a opção de número para a chamada ser transferida, tá? Isso aqui indica um número de uma conexão diferente que você tem aqui dentro do teu Bittrex para que essa transferência de chamada ocorra, ok? Esses são recursos menos utilizados, mas é importante a gente abordar no vídeo para que você tenha conhecimento. A última opção aqui trata de música de espera. Na verdade, aqui você vai conseguir alterar todas as músicas que estão associadas à parte de telefonia do Bittrex 24. Então, ele vai inicialmente trazer aqui apenas a fila de espera, mas se eu clicar aqui em mostrar outras músicas, você verá todas as músicas disponíveis e pode alterar todas elas, tá? Então, sua chamada será gravada, música de espera, música de enfileiramento, música de aguardo, correio de voz, música de início da avaliação da qualidade e término da avaliação da qualidade, tá? Então, esses aqui são os recursos que você tem disponíveis dentro da configuração de telefonia do Bittrex 24. Veja que alguns recursos podem ser utilizados de forma paralela entre o teu provedor de telefonia e o Bittrex 24. Então, por exemplo,
Aqui dentro da URA, vou salvar aqui, tá? Veja que ele já deu conectar de novo. Vou clicar aqui em configurações de conexão e vou clicar aqui, por exemplo, em horas de trabalho. Lembra que eu falei para vocês que aqui não é possível definir um intervalo, mas é muito importante para você definir esse intervalo. Como é que você faz nesse caso? Você vai solicitar que esse intervalo seja definido pelo teu provedor de telefonia, tá? Então, no caso da Falifácil, a gente vai montar essa URA inicial dentro do servidor da Falifácil e apenas dentro do horário que você definiu como sendo horário padrão, as chamadas vão ser encaminhadas aqui para o Bitrix 24. Lembra que a gente está tratando de todos esses pontos, mas você pode também solicitar ao teu parceiro Bitrix 24 que faça essas configurações ou te apoie nessas configurações para que você não precise tratar dessa demanda, tá? Lembramos também que a Fale Fácil é parceira Bitrix 24 e além de fornecer o serviço de telefonia para você, a gente pode te entregar tudo funcionando perfeitamente, tá? Vou salvar aqui novamente para que a gente possa seguir para mais algumas opções. Aqui nessa área externa, ele vai te explicar que você tem 60 minutos grátis para configurar e testar chamadas realizadas. O que quer dizer isso? Quer dizer que para fazer chamadas utilizando o seu Bitrix 24, você tem que comprar o módulo Connector SIP, tá? Esse botão para aquisição já está aqui embaixo. Comprar um módulo para fazer chamadas. Vou clicar sobre ele e ele já vai te dar um alerta. Certifique-se de que você pode configurar as chamadas recebidas na sua extremidade antes de comprar o módulo, para que você não contrate o módulo e ele termine não funcionando. Vou dar um OK e ele vai carregar a tela de compra. Hoje, na data que a gente está gravando esse vídeo, o valor é 259 mensais e você pode clicar aqui. Aqui a gente já está falando em reais, tá? Você pode clicar aqui em comprar agora. O Conector SIP vai te trazer algumas vantagens, como o fato de você não precisar de nenhuma aplicação externa para poder realizar chamadas. Também tem a vantagem de que as ligações efetuadas serão totalmente registradas dentro do Bitrix como ligações efetuadas, tá? Então, o Conector SIP pode ser um módulo que vai fazer diferença aí para você, mas não é a única alternativa. Então, no caso da Falifácil, por exemplo, nós temos o nosso próprio app de telefonia aqui dentro do Marketplace do Bitrix 24. Então você acessa aqui o Marketplace, vem aqui para telefonia e SMS, provedores de telefonia e SMS do Brasil, e quando você clicar aqui em todas, você vai encontrar o app da Fale Fácil aqui dentro das opções de provedores de telefonia e SMS. O nosso aplicativo permite que você clique sobre um número qualquer dentro do teu Bitrix e por meio da nossa aplicação instalada na máquina do teu usuário, você possa realizar as chamadas com registro total aqui dentro do Bitrix. Então você vai ter a gravação da chamada, o registro que a chamada foi efetuada, quem efetuou, a duração da chamada, tudo isso associado no card e lá no histórico de chamadas também, tá? Informações de chamadas aqui. Então ele só vai sinalizar para você que a chamada foi realizada utilizando a aplicação da Fale Fácil. Outro recurso interessante aqui é você definir as permissões de acesso, tá? Então a permissão de acesso aqui é muito parecida com a permissão do CRM. Você pode criar funções e você pode definir essas funções, o que é que cada um deles vai ter acesso aqui dentro da parte de telefonia. Então, por exemplo, aqui vou editar a função de gerente, eu poderia criar uma nova, mas vou editar a função de gerente. E, por exemplo, o gerente tem acesso à estatística das chamadas? Sim, mas ele só tem acesso às próprias estatísticas. Eu posso colocar aqui que ele não tem acesso à estatística, que ele tem acesso ao dele, mais o departamento dele, ou que ele tem acesso a tudo, tá? Que é a opção aqui qualquer, tá? Ele tem acesso à gravação de chamadas? Ouvir as chamadas? Sim, ele tem acesso, mas só às dele, mesmo critério. Ele tem acesso a realizar chamadas? Sim, ele pode executar qualquer ligação, ou somente clientes do CRM, ou somente clientes do CRM e funcionários da empresa. Então, você vai definindo aqui as permissões de acesso à parte de telefonia da tua equipe, ok? E ao final da configuração, você pode vir aqui e definir uma permissão específica para um funcionário específico, ok? Então, essa função de permissões de acesso é bem interessante para vocês também. E aí, pessoal, a gente fica por aqui
com esse vídeo. Acho que deu para trazer muito conteúdo para vocês, mas se ainda assim você ficou com alguma dúvida, não hesite em entrar em contato conosco. Nossa equipe da Fale Fácil está aqui pronta para te atender e sanar as tuas dúvidas quanto à telefonia do Bitrix 24 ou a outro serviço de telefonia que você ou sua empresa precisa. Então, um abraço e até o próximo vídeo.